Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e vamos falar de um assunto muito interessante que é justamente os meios e as formas em que as pessoas empregam para que as pessoas possam ficarem divididas. Não fique dividido em relação à sua posição. Não fique dividido em relação às suas decisões. As suas decisões, elas são basilar sobre um desenvolvimento. Elas são simplesmente segurança, saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento e a cobrança daqueles que nos representam, que nessa altura, nessa conjuntura, dessa confusão, esse risco jurídico que nós estamos vivendo no Brasil, nós não temos mais representantes. Nós não temos, porque o Estado de Direito ao qual nós somos, a democracia, não pode haver uma obrigação de voto. Então nós estamos vivendo sérios riscos do que podemos chamar democracia. E isso vem nos arrastando, nos enrolando períodos a períodos. Você tem que entender isso. Não é que as medidas que vão ser tomadas, elas possam simplesmente alcançar os brasileiros, os verdes e amarelos. Não. Você que votou, principalmente nos partidos de esquerda, e que teve esse orgulho, esse delírio da alegria do falso movimento, do falso desenvolvimento, em que estamos vendo que somente a fala já traz prejuízo, imagine o que pode acontecer. Porque você precisa de trabalhar. E a classe média tem sustentado muitas pessoas. Se a classe média sofreu um baque em relação ao custo de vida, você é que quebra. Não acredite nas fantasias de um pai paternal ou de um governo paternal. Você não vai ter isso. Você que está em diversos setores da iniciativa privada, e mesmo que você se encontre na informalidade, você vai sofrer o dano. Você vai sofrer o dano, primeiro porque nós, brasileiros, nós somos uma imensa nação. Nós não somos uma nação. Nós somos uma imensa nação. Imensa nação. Se compararmos as estupidez do Fernandes, presidente da Argentina, do Nicolás Maduro, a estupidez desses animalescos ou psicopáticos, se você analisar em relação à Venezuela, que hoje tem mais ou menos ali 29, 30 milhões de pessoas, e ver a Venezuela como a Argentina, por exemplo, com 40, 45 milhões de pessoas. Você compara o Brasil hoje, que estamos aí chegando de 214 milhões de pessoas. Você imagina 214 milhões de pessoas sofrendo os mesmos meios, medidas que estão sendo tomadas nos países vizinhos, dos nossos irmãos que já estão fugindo para cá. Você imagina isso? Nós vamos ter a ignorância, a falta de conhecimento por via de quantidade de pessoas que nós estamos vivendo e a quantidade de serviços que são prestados pela iniciativa privada. E a classe média sustenta uma parte dessa estrutura em que nós estamos vendo que está sendo ameaçada por via de pessoas extremamente estúpidas, ignorantes, que não têm a sua formação nenhuma, nenhum conhecimento gerencial ou gestor para administrar nada. Quando falamos sobre as consequências de você ter o socialismo, prepare-se. É simplesmente capricho de observarmos que certas pessoas, certas nações são necessariamente colocadas para pedir aquele poder central. Não há como você administrar de maneira nenhuma nenhum bem, fazendo com que os direitos individuais que são sagrados a cada um ser humano, que é justamente a iniciativa, e temos a propriedade para ser negociado ali os valores e possa esses valores contribuir para o desenvolvimento. Quando você perde isso, você perde a sua razão, perde a sua liberdade, começando pelas ideias de que você vai ser assistido de todas as maneiras. Um dos pontos mais interessantes é que todo aquele em que se encontra no estado de ser assistido, encontra-se no estado de miséria. Encontra-se no estado
porque não há nenhum meio de ser utilizado, porque não há interesse desse povo fazer com que você possa ter um desenvolvimento. Se você abate o teu provedor, é evidente que você não vai ter a menor condição de subsistência. Você não vai resistir. Então nós estamos assistindo à intromissão ou à ideia de intromissão no mercado. Nós sabemos muito bem que hoje a maioria das grandes empresas vive sobre ações, sobre investimentos de fundos, investimentos de pessoas, investimentos de grupos. E quando esses grupos se sentem ameaçados por via de uma linguagem pobre, de uma linguagem que não tem base sobre conhecimento de mercado, mas a sua intromissão traz prejuízo, os investidores vão embora. Vão embora. E não tendo investidor, o que fica para produzir, é evidente que vai às alturas porque não tem o quê? Não tem a oferta e a procura, tem simplesmente a oferta, não tem mais a procura. Então, quem quiser comprar vai ser pelo preço que banque a produção. As pessoas não estão enxergando isso e fizeram a sua péssima escolha. Não há no Brasil nenhuma possibilidade, uma possibilidade mínima dessas pessoas, seja de partido de esquerda, porque não existe partido de esquerda no Brasil, seja de qualquer grupo desses doentes, psicopatas, que não estão investindo em desenvolvimento. Chegou ao poder, acabou. Eles não estão preocupados com o que você vai, o que vai comer, o que vai vestir. Eles querem saber disso. Eles vão permanecer com as mentiras, com a enganação, o que é bom para você, porque satisfaz o teu ego, assim você alivia a dor no estômago da fome. Porque você não vai ter como sobreviver. Nós estamos falando de 214 milhões de pessoas, nós não estamos falando de 30 milhões de pessoas. Então nós começamos a observar que as mentiras vai trazer muitas dificuldades. E quando você estiver nessas dificuldades, lembre-se que foi você e foi avisado pelos seus irmãos que isso ia acontecer. Você não acreditou. Por que você não acreditou? Porque não houve interesse de sua parte fazer com que nós, brasileiros, viéssemos a moldar aquilo que nós estamos avisando a todos os brasileiros. É preciso que você caia na real. E o real é que você possa trabalhar, que você possa desenvolver, que você possa buscar os meios, que você possa trazer o sustento. Mas, para isso, nós vamos levar, dentro do Estado de Direito, dentro do Estado democrático, dentro do Estado de respeito à população, isso vai levar para recuperar os 16 anos que se passaram. Isso vai levar mais uns 15 anos para a gente poder chegar, pelo menos na base dessa pirâmide, pelo menos isso. Pelo menos isso. Nós não estamos aqui dizendo para você que as coisas iriam melhorar enquanto... Não, é 16 anos de pura falcatrua. Então não há como sair em 4 anos, não há. Isso é em 10, 15 anos para recuperar o gasto, para recuperar o que foi tirado dos investimentos, do que é essencial, que alcançou a todos os brasileiros. As condições, ela é desastrosa. Quando você imaginou que poderia estar ganhando, e você acreditou nisso, só que as coisas foi para a carestia. Então nós estamos observando que a dívida interna ela foi para as alturas, porque tudo passou de uma ilusão, de uma mágica que fizeram. Brincaram com a sua consciência, brincaram com os deveres mais puros que é com a vida, brincaram de administrar o que eles não sabem fazer, brincaram com a vida. Agora, cabe você observar onde é que você está doendo, né? Cabe você observar onde está doendo, onde está apertando o seu sapato. Aí você se pergunta como você quer ganhar.
R$ 12.000, R$ 6.000, se você acreditou na mentira de que ficando em casa, que não, fique tranquilo, nós vamos ter emprego, você vai ganhar. Você não tem conhecimento para ganhar R$ 4.000. As coisas estão crescendo, as coisas estão evoluindo. Você não busca conhecimento, você não busca se desenvolver. Como você acredita que você vai ter uma vida de qualidade? Você deu essa vida de qualidade para eles, mas eles não podem te devolver porque não bate a igualdade, não bate o fornecimento de qualidade de vida que eles têm. Não bate, põe isso na sua cabeça. O brasileiro precisa entender isso. Você precisa compreender que você não vai ter vida de qualidade. O que ocorreu vai levar muito tempo, é a longo prazo. Se hoje, por exemplo, se tirar 200 bilhões ou 100 milhões de um ponto, esse dinheiro vai trazer um desequilíbrio muito grande na sociedade. E eu não chamo isso de sociedade. A sociedade que essas pessoas falam é baseado num único, e sobre sobre poucos, não sobre o coletivo. Então, quando se tira 100 bilhões de um canto, 200 bilhões de um canto, isso vai dar o que falar, porque nós somos quantos? 214 milhões de pessoas. As pessoas que eu falo, eu não quero citar, mas essas pessoas, essas funestas que se encontram, quando falam sobre desenvolvimento, eles apostam nas pessoas que estão sobre regiões, eles apostam nessas pessoas que podem fazer investimento de forma adequada à visão deles, à visão tortíssima dessas pessoas, que não importa de onde vem o dinheiro, que importa o que está vendo, está gerando. Então a ilegalidade vai funcionar muito bem. O contrabando, receptação, roubo, furto, tráfico, vai funcionar muito bem. Mas as consequências disso vêm de uma nação, vêm de pessoas que trabalham, vêm de pessoas que se encontram dia a dia buscando o seu de forma dura. São pessoas que se encontram ganhando 300, 400 reais por semana e que tem que se manter, então vai ter que escolher outros lugares mais baratos para poder sobreviver e não vai ter de cumprir suas obrigações, nem vai ter lugares que possa cumprir. Já temos visto isso, tem pessoas passando por essa situação, mas você parece que está dormente, não acredita nas coisas que estão acontecendo. É só observar para as pessoas que estão passando por aperto. Você acreditou, você que votou nos partidos de esquerda, meu amigo, não importa como o ladrão te rouba, ele te roubou, pronto, não importa. Agora, o que resta-nos é recuperar. Então nós temos que buscar essa responsabilidade dessas pessoas que estão aí, que se julgam senhores da democracia. Eles têm que dar uma resposta. Eles têm que dar, tanto os presidentes das principais criações, eu vou chamar de poder, mas criação da república. Essas pessoas, elas são o poder, mas também representam o poder democrático. Os senadores, deputados, eles são representantes do povo, mas os poderes também, juízes, tribunais e tantos outros, também é o poder, é a voz do povo. Essas pessoas vivem para atender o povo, não vivem para atender a si mesmo. Então essas pessoas têm que entender que eles têm que decidir. Nós não queremos o fim nem desses mesmo que votaram nos partidos de esquerda, nem esses pobres coitados que não têm onde cair morto. Nós não estamos desejando esse mal. Nós, pelo contrário, nós estamos buscando os meios para ajudá-los. Porque se as pessoas que, por exemplo, compram, recebem um custo do governo que possa ali comprar suas pequenas coisas que outras pessoas estão vendendo, se essas pessoas não têm recursos para comprar, como é que você vai sobreviver? Se a classe média não tiver investimento nessas pessoas, como você vai sobreviver? Você não está pensando, você
por exemplo, trabalha com portaria. A tecnologia está chegando. Você acha que se as pessoas que moram nos prédios tiverem redução de salário, você acha que a empresa que contrata você para trabalhar em condomínio, trabalha em setores de piscina, em setores de segurança privada, você acha que você vai permanecer? A empresa vai ter a obrigação de cobrir as suas obrigações, cobrir os teus custos? É evidente que não. Vai haver quebra. Se você acha que vai ficar só nisso, não. Olha, você vai, compra um cigarro de maconha, compra uma carreira de cocaína, compra uma arma. Você acha que você não pagando vai ficar tudo bem? O cara vai querer esse dinheiro, o cara vai atrás de você vai morrer. Então, é uma série de consequências. Isso é dominó, bateu, vai na classe, vai lá embaixo. Você que hoje está comendo arroz, e você olha pela janela, você não tem nada, depende dos vizinhos para te dar, esses mesmos vizinhos que estão te dando, amanhã não vai ter. E você não está observando isso. O custo vai lá para as alturas porque vai ter intromissão no mercado. E quando tem intromissão no mercado, acaba os investimentos, as pessoas vão embora. E o que você vai fazer? Então, quer dizer, a sua forma de pensar, a sua forma ilógica de acreditar nas mentiras desse povo, vai te levar à miséria. Você acha que quem está contribuindo vai ter condições de contribuir dentro da legalidade? Não, vai ter sonegação de imposto. E o que sobrar vai ser para eles, não vai ter como alcançar. Então vamos culpar alguém. Então eles vão se manter no poder enganando, mentindo e comendo do bom e melhor, e você é que não vai ter. Então, desperte, meu amigo, desperte. Essa é a hora. E os poderes hoje, aqueles que se encontram, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os senhores têm que decidir o que vai acontecer com esse Brasil. Porque nós estamos vendo pessoas que estão passando até mal, emocionalmente. Emocionalmente. Porque o que nós estamos assistindo são pessoas que estiveram e que foram descondenadas. Eu estou começando a pensar de que nós, na lógica que está indo, eu acho que qualquer um desses aí pode absolver você dos pecados, né? Pode absolver você das dívidas. Não, vamos recorrer ao fulano de tal que ele vai nos perdoar. Cara, pelo amor de Deus, não é isso. Não faça isso. Raciocine antes, pense antes, porque é a sua vida que está em jogo. Não, aliás, as promessas não é para você, é para os teus filhos, para os teus netos. Olha, e não existe fake quando as pessoas falam a verdade. Porque a bala de um fuzil, quando atinge a cabeça do teu filho, um 38, um 380 para assaltar um celular, não é fake quando você está chorando, não, tá? Para de ser criança, para de cair nesses engodos, esses enganos. Não é não, você chora de verdade. Tem mães nesse momento que estão chorando de verdade. Por causa justamente desses pensamentos pequeníssimos, que vêm da mentira. E é o que essas pessoas mais sabem falar. Mentiras. Então, vamos mudar esse Brasil. Há uma possibilidade de sairmos disso. Há uma grande possibilidade. Porque administrar esse povo não sabe. Um abraço a todos e até mais. Que Deus abençoe essa nação.